Bom dia, queridos alunos. Bem, a vossa professora melhorou um pouquinho, acredito que eu consiga cravar essa aula de cinética química para vocês poderem estudar para a atividade avaliativa que vocês terão essa semana, tá? Então, a videoaula está baseada com os slides que a professora explicou em sala e com a resolução dos exercícios. Se você compreender bem todos os exercícios, você vai conseguir tirar uma boa nota nessa atividade avaliativa. Então, vamos lá? Então, cinética, vocês viram um pouco em física e tem a ver com velocidade. Na química, a cinética, ela tem a ver com a velocidade da reação química. A Pro até colocou esse slide aqui anterior, deixa eu voltar aqui de novo, pelo seguinte, numa reação química, eu sempre vou ter dois participantes, eu vou ter o reagente e eu vou ter o produto. Não tem reação se não há formação de produto. Então, sempre esses dois vão estar participando. Só que sempre tem uma parte que acaba tendo mais choque, mais atrito, que é o reagente. Para uma reação acontecer, as moléculas do meu reagente, elas precisam se romper, se quebrar, soltando assim essas moléculas para que assim se forme um novo produto, de alguma forma. Então, o meu reagente ele tem que ter uma energia de ativação. O reagente, para poder começar a reação, ele precisa fazer choques entre as moléculas para poder quebrar as ligações, que é chamado de colisão efetiva, para que assim os átomos que estão nas moléculas fiquem numa situação de complexo ativado, que ficam soltos, para que eles possam ser remontados em novos produtos. Então, no reagente há um atrito, há um estresse, e o produto é de boa, porque ele só vai ser remontado de uma nova maneira. Que essa é a parte teórica que também vai voltar na atividade avaliativa, que vocês vão consultar na página 9 na primeira etapa, e depois estudem essa página para a segunda etapa, que é sem consulta. Aqui está alguns pontos importantes. Por exemplo, para eu ter uma reação, os meus reagentes precisam se transformar em produtos. Se não há formação de produtos, não existe reação química. Esse é o primeiro ponto importante. Para eu poder ter uma reação química, eu preciso ter a formação de produtos. Isso pode levar horas, minutos, segundos, o que for, até dias. Mas os meus produtos, eles precisam ser formados. Então, o que que acontece? Os nossos reagentes são matérias-primas para os produtos. Os produtos são montados a partir deles. Então, eles são as peças que montarão os produtos. Vou colocar aqui, ó, barra peças. Por isso que o reagente, ele é consumido, porque ele vai ser usado para que o produto seja formado. Então, ele se doa para que o produto se forme. É isso. Então, com o passar do tempo, o reagente diminui, porque as suas peças são usadas para formar o produto. No que a gente vê aqui nesse gráfico, o reagente descendo, porque ele está sendo usado para o produto ser formado. E o produto aumenta porque ele é formado a partir do consumo do reagente. Ele é formado com base no reagente. Uma coisa importante, no tempo zero, o meu produto é igual a zero, porque ainda não começou a reação. Então, sempre que tiver tempo zero, ele perguntar quanto de produto você tem, é zero, porque a reação ainda não se iniciou. Por isso que o tempo está zero. A partir do momento que o tempo começa a andar, aí o produto começa a aumentar. Daí a fórmula da velocidade, a gente também pode fazer um raciocínio de regra de três. O que que acontece? A gente sempre usa a variação de concentração. O que que é isso? Se ele quiser saber do reagente, a gente pergunta o número de mols que foram consumidos, ou quanto que diminuiu. Esse número que é a diferença é o que a gente coloca aqui, ó. Você também pode jogar na fórmula o final menos inicial, lembrando que ele tem que estar em módulo, porque não tem número negativo no reagente. Por isso que eu preciso colocar o em módulo
para poder tirar. Se você não quiser fazer uma subtração, você pensa quanto que perdeu, quanto que foi consumido. Se ele tinha 7 que parou para 5, a sua variação é 2, porque ele diminuiu 2, tá? O quanto que diminuiu, o quanto que foi consumido. Isso se a gente calcular no reagente. No produto, a pergunta é o contrário. O quanto que aumentou no intervalo de tempo que for trabalhado, a quantidade que aumentou. Essa pergunta eu faço com base no tempo que ele vai nos dar na questão. Então, de 0 a 10 segundos, quanto que o reagente diminuiu? Ou então, de 0 a 10 segundos, quanto que o produto aumentou? Então, com essa pergunta, é o número que você coloca aqui em cima. Você divide os dois e você tem a velocidade média, que ela pode ser feita mol por segundo, ela pode ser pedida em mol por hora, ela pode ser pedida em mol por minuto, tudo isso eu posso trabalhar, tá? Ela pode aparecer com mol por litro por segundo, pode aparecer três coisas, mol por litro por segundo, e por aí vai. Não me interfere, tá? Porque a representação do mol, eu posso até aqui ter uma reação N2, 3H2, deixa eu colocar aqui uma reação rapidinha. Nessa reação eu posso falar que eu tenho 1 mol, como eu posso falar que eu tenho 1 mol por litro, como eu posso jogar em velocidade, que eu tenho 1 mol por segundo. Dependendo da questão, você também pode pegar esses números de mols e relacionar com velocidade, que isso a gente vai usar nas questões também, que elas são importantes, tá bom? Então, não importa que apareça, você precisa sempre olhar o número de mols da reação, que você vai usar eles em algum momento, tá? E não se assuste de aparecer muitas unidades. Se aparecer o tempo, ele está usando o conceito de velocidade na reação química. Quanto tempo demora para consumir o reagente, ou então quanto tempo demora para formar o seu produto. Por isso que ela sempre vai ter mol e o tempo. Tudo bem? Então vamos aqui para as contas, tá? A Pro separou várias continhas para a gente poder relacionar. Todas elas também foram trabalhadas em sala de aula. Então, nessa conta, o que que acontece? Ele me deu uma reação balanceada, então isso é importante eu saber, porque eu vou usar esse número para calcular também. Então, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte proporção: 2 para 4, quando não aparece nenhum número é 1. Então, ele dá a informação da velocidade do O2, do oxigênio. No caso, o oxigênio tem uma velocidade média de 0,05 mols por segundo. Então, ele me deu essa velocidade aqui. Só que ele não me pergunta do gás oxigênio. Ele me pergunta a massa do NO2. Para eu poder chegar na massa, primeiro você tem que saber quantos mols são formados em 1 minuto. Depois que vocês descobrirem o número de mols formados por minuto, aí a gente calcula a massa, com base na informação que ele nos deu aqui. Então, é uma questão inteligente, porque tem mais de uma pergunta. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, como ele me deu o tempo, eu preciso saber a velocidade do dióxido de nitrogênio, que é o NO2. O que que acontece? Se aqui eu tenho 1 mol para 4 mols, você vai pegar essa velocidade e você vai multiplicar por 4. Se ele quisesse saber do N2 ou 5, você pegaria essa velocidade e multiplicaria pelo 2. Então, você pega o número de mols com a velocidade dada e você só faz a proporção. E a proporção que der, que é a multiplicação pelo número de mols dos demais, também é a velocidade. Então, aqui seria, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 0,2 ou 0,20. Se eu quiser saber desse aqui, eu multiplicaria por 2 o 0,05, então eu teria 0,10 mols por segundo todos eles. Então, se ele te der uma velocidade, você consegue sempre descobrir as demais.
Isso é importante, só usando a proporção do número de mols, que é esses números do balanceamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai descobrir o número de mols do dióxido de nitrogênio que é formado em 1 minuto. Usando essa velocidade que a gente descobriu multiplicando pela velocidade do oxigênio, que é o 0,2, o que que ela me diz? Que a cada 1 segundo, a produção tem 0,2 mols, ok? Como 1 minuto tem 60 segundos, eu coloco aqui, ó, 60 segundos. Você tem que manter as mesmas unidades. Se é segundo em cima, tem que ser segundo embaixo. Então, aqui, ó, em 60 segundos eu tenho X. Se eu fizer 60 vezes 0,2, vai dar 12 mols. Só cortar esse zero por esse zero, 0, daí você vai dar 2 vezes 6, vai dar 12 mols. 1 com X é X, então não tem problema. Pronto. Com esse número a gente descobre a massa. Então, primeiro a gente vai saber a massa do NO2, que equivale a 1 mol. Se você quisesse fazer chá direto, doce, a massa de doce, NO2, também você poderia. Mas vamos fazer regrinha de 3, tá? Primeiro calcula a massa de uma molécula e depois você multiplica por 12. Então, aqui vai dar 14 mais 2 vezes C6, tá? Onde eu estou tirando esses números? Aqui de baixo, dados as massas atômicas. É a última coisa que ele me deu aqui, na questão. 14 mais 32, eu vou ter 46 gramas. Então, o que que isso aqui me fala? Que 1 mol, que é 46 gramas para cada mol. Você poderia já colocar o 12 e já multiplicar, mas vamos raciocinar aqui, ó. 1 mol, ele te produz 46 gramas. 12 mols, que foi o que foi produzido em 1 minuto, vai ter uma massa maior. Você está numa questão de vestibular. 12 vezes 46, jamais vai dar 96, jamais vai dar 55, jamais vai dar 12. Muito menos 5,52. A única alternativa que sobra é 552. Você pode fazer a multiplicação para confirmar e você vai ver que 12 vezes 46 é 552. Numa questão que eu peço para justificar, se você chegou até esse raciocínio, já aceito, já dá para saber. Então, essa questão, ela só teve cálculos a mais porque ela perguntou massa. Só que a gente precisou usar a velocidade para saber o número de mols. Com o mols, a gente multiplicou pela massa e chegou na alternativa, resgatando conhecimentos anteriores. Essa aqui, ela já me deu uma reação simples. X se decompõe, se quebra e forma os produtos Y e Z, tá? Daí ele quer saber a velocidade média da reação, no intervalo de 2 a 5 minutos. Vamos lá. Aqui ele me deu minuto e aqui ele me deu segundo. 2 vezes 60, se eu passar para segundos, 2 vezes 60 é 120. Esse aqui se refere a 2 minutos. E 60 vezes 5 dá 300, porque 6 vezes 5 é 30. Então, ele só quer saber esse intervalo aqui. Então, eu vou tirar minha velocidade média, tá aqui. Como todos os tempos eles estão em minutos, eu vou manter a variação em minuto. Só vou pegar aqui na tabela o que me interessa, que é essa parte aqui de cima. Então, vamos lá. A velocidade vai ser igual de 2 a 5 minutos se passou 3 minutos, ok? Eu pego a variação. Você podia já fazer na conta 5 menos 2, 5 menos 2 está 3, ou você já coloca direto o pensamento. Então, de 5 a 3 minutos, o que aconteceu? A gente tinha 0,7, caiu para 0,4, então ele perdeu, sumiu 0,3 mols. Eu sempre pego o que mudou. Fazendo essa conta, 3 dividido por 3 está 1, então vai dar 0,1. 0,1 mol por litro. Pronto, você já chegou na sua questão, tá bom? Essa aqui foi rápida.
Se você precisar, você vai voltando nas questões, vai pegando raciocínio e treinando e tudo mais. Essa tabela aqui é importante vocês saberem, porque ela volta na primeira atividade avaliativa. O que que acontece? Primeira coisa, eu tenho essa proporção: 2 para 2 para 1 mol, ok? 2 para 2 para 1, porque não apareceu nada aqui. E isso a gente usa para montar a nossa tabela. A gente precisa deles para a tabela. Daí, quando você bate o olho, aqui eu tenho o passar do tempo e aqui eu tenho os meus reagentes com o passar do tempo. Se você reparar, x7 cai para 6,4, que cai para 5,2. Isso é o que está sendo o quê? Ele está diminuindo. Então, a primeira coisa, você tem que descobrir o número de consumo que não aparece na tabela. Então, por exemplo, na tabela aparece o que não está reagindo. Então, por exemplo, em 0 segundos tem 7 mols porque ainda não reagiu. Daí passa 5 segundos, ficou 0,4 mols de reagente. Só que eu não posso colocar essa proporção aqui, porque eu preciso pegar a diferença dos dois. De 7 para 0,4, na verdade, reagiu o quê? 0,6. Esse foi o número que foi consumido. Se ele foi consumido, ele usou para formar o produto, tá? Então, se eu fosse jogar no B, seria o mesmo número, porque A e B são iguais na proporção, porque eles são 2 para 2. E de B para C, eu pego a metade, porque 1 é a metade de 2. Então, aqui vai dar 0,3. No tempo zero, eu não tenho produto. Então, essa é uma tabela que você tem que pegar a diferença dos mols. De 7 para 0,4, caiu 0,6. Então, se caiu 0,6, foi 0,6 que foi usado. Aí o 6,4, se não foi usado, o produto não foi formado com base nele. E você sempre pega o número de mols no tempo zero, tá? Para fazer a análise. Então, de 7 para 5,2 foi consumido 1,8. Como é que eles têm o mesmo número de mols? Se eu usei 1,8 no A, eu tenho 1,8 no B, porque eles são iguais. E o C eu vou ter o quê? Metade, que é 0,9. Pronto, eu preenchi a tabela dos meus produtos. Lembrando, é uma tabela que só mostra o reagente com o passar do tempo. Então, aqui não está falando que reagiu 6,4. Não, ele está caindo. Se reagisse tudo, se fosse para reagir o 6,4, em 10 segundos eu teria 0,6. E não é isso. Ou então, ia caindo bem mais. Ok? Então, a gente faz o primeiro pelo segundo, depois faz o primeiro pelo terceiro. Sempre a nossa base é o mol que tiver no tempo zero, tá bom? Para construir os demais. Daí ele vem as perguntas. Letra A. Qual a velocidade de formação, XC, no intervalo de 5 a 10 segundos? Então, de 5 a 10 segundos, passou-se 5 segundos. Daí você vê aqui, ó, de 5 a 10 segundos, ele quer saber o C. Então, de 0,3 para 0,9 aumentou 0,6. Eu sempre pego a diferença entre eles, o tanto que aumentou, se eu estou querendo saber o produto. Daí isso aqui vai dar 0,6 por 5, eu vou ter, vamos fazer aqui a conta. Acho que é 0,12, mas vamos confirmar. Aqui meu número 5, corto 50, 0,0, vai dar 12. 50, 10, 2. Então, eu vou ter 0,12 mols por segundo, ok? Daí aqui, ele quer saber a velocidade de formação de B no intervalo de 0 a 5 segundos. Então, de 0 a 5 segundos também passou-se 5 segundos. E B de 0,1 segundos também dá 0,6. Então, é a mesma resposta.
Dependendo do tempo que ele te colocar e a variação, pode estar respostas diferentes, tá? Nesse caso, coincidiu as mesmas respostas. Vamos aqui treinar mais. Se eu conseguir, eu jogo depois uma videoaula só com os exercícios do livro, aquelas tabelas que alguns ficaram com dificuldade, que vai precisar para a segunda prova. Agora a gente só vai trabalhar esse do slide mesmo, tá? Aqui ele me mostra a combustão do pentano. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ó. O que que é pentano? Aqui é água, aqui é gás carbônico, aqui é oxigênio. Então, o pentano é esse aqui. Sabendo, fazendo por eliminação pelas moléculas que você conhece. No terceiro ano, você aprende nomeado, fica mais fácil a identificação. Então, partindo da equação química ajustada e estabelecendo o consumo de 1,5 mols de pentano em 30 minutos, pode-se concluir que a velocidade da reação em mols do gás carbônico por minuto é a seguinte. Então, ele só quer saber o pentano, vai comparar o pentano com o gás carbônico. Só que essa reação, ela não está balanceada. Se eu tenho 5 gás carbônico aqui, aqui eu também tenho 5. Então, eu preciso arrumar o balanceamento. Você poderia arrumar o balanceamento de todos eles ou só arrumar o balanceamento das moléculas que ele quer saber. Isso aí não interfere. Aqui já arrumei todos de uma vez só para treinar, mas eu só preciso desses dois. Descobrindo essa velocidade, então vamos lá, vamos calcular a velocidade do pentano. E depois eu multiplico por 5. É isso que você vai fazer, porque a minha proporção é de 1 para 5 mols. Como ele me deu a base para a velocidade desse aqui, eu vou descobrir desse aqui, que é o pentano. Depois eu só multiplico por 5, que eu vou saber o demais. Então, aqui, ó, consumiu 1,5 num tempo de 30. Se eu dividir 15 por 3, dá 5. Mas como o número vai estar quebrado e eu ainda tenho 30, essa conta você pode até rascunhar, mas vai dar 0,05. Ó, você pode até arrumar ela aqui, ó, vou arrumar ela aqui em cima. 1,5 dividido por 30. Corta a vírgula, aumenta um zero. Zero, ainda está menor. Coloco outro zero. Agora tá, 15 por 3 é 5. Daí você vai pegar essa velocidade, que é 0,05, pode fazer a regra de 3. Se eu tenho 1 para 5, 0,05 eu vou ter x. É só multiplicar os dois. 5 vezes 5 dá 25. E a única alternativa que tem 25 é essa aqui. É a letrinha C. Vamos para a nossa última agora, tá? Questão dessa videoaula. Deixa eu só arrumar aqui minha chanelinha. Espero que minha chanelinha não fique travando na videoaula. Vamos lá. Ele me deu uma reação balanceada e ele me fala o seguinte, que tem o consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos. De novo, aqui é a água, gás carbônico e oxigênio. Quem é o butano? É esse. E ele quer saber o número de mols de dióxido produzidos em 1 hora. Então, primeiro eu preciso descobrir a velocidade do butano. Ou tanto de mols, nem velocidade eu preciso. Eu preciso saber o tanto que são produzidos em 1 hora. Então, o que acontece? Se eu tenho 4 mols a cada 20 segundos, 20 minutos, 1 hora tem 60 minutos. Eu vou ter X. Aqui eu vou ter, já corto aqui, fazendo a regra de 3, eu vou ter 2x igual a 24. X é igual a, se eu dividir os dois, vai dar 12. Então, eu tenho a formação de 12 mols a cada 1 hora. Se eu descobrir o número de mols que é formado em 1 hora, essa é a velocidade. Você tem 12 mols a cada 1 hora. Daí eu vejo a proporção do butano. Eu tenho 1 para 4, ok? Você tem 1 para 4.
Daí você pega a velocidade. Se você tem 12 mols a cada 1 hora, aqui eu vou ter 4 vezes mais. Eu faço a regrinha de 3 entre eles. Então, meu x vai ser igual a 4 vezes 12. Meu x vai ser igual a 48 mols por hora, que é a alternativa A. Então, ó, vamos lá. Nossa, vamos aqui agora interromper o compartilhamento para a gente poder finalizar. Então, com isso, a gente terminou a videoaula. Ainda bem que eu nem tossi, glória a Deus. É só você estudar que a gente finaliza, tá? Eu vou finalizar aqui, só você estudar, aproveitar a noite, aproveita o Dia dos Pais, que é o dia que eu tô gravando essa videoaula, depois dá uma estudada, tá bom? Até mais. E tenha uma boa atividade avaliativa.